Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Eletroatividade. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar início aí a alguns vídeos sobre um projeto que eu estou montando aqui na minha residência de energia solar fotovoltaica, onde eu vou estar montando aqui um sistema off-grid. Tá? Então eu vou montar esse sistema, eu vou passar aí alguns detalhes dele para vocês, tá? Que de repente, se você tiver com alguma dúvida, eu posso até esclarecer nesses vídeos aí. E de repente, se você quiser estar montando um sistema também como o meu na sua casa, você vai ter aí esses vídeos como uma base para você fazer o seu projeto, beleza? Então, de início aqui, pessoal, a gente preparou aqui alguns slides aí para a gente estar verificando os principais componentes aí que vão estar nesse sistema. E depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em alguns sistemas alguns componentes que eu deixei de fora, né? No final da apresentação a gente vai ver. Esses componentes são um pouco mais específicos e eu vou fazer uma outra apresentação sobre eles, para detalhar um pouquinho mais, para ficar mais fácil aí como referência, né? Para o pessoal tomar como referência, e também para falar um pouco mais específico sobre eles, né, para não confundir muita gente, beleza? São diversos equipamentos aí que abrangem o sistema solar, tanto off-grid quanto on-grid, né? E se a gente não dividir legal aí, a gente se perde um pouco, beleza? Mas é isso aí. Em casa aqui eu vou montar um sistema off-grid, eu vou mostrar para vocês. Tá? Diferente do on-grid, pessoal, o off-grid ele trabalha através de baterias, tá? Hoje existem até sistemas on-grid também que trabalham com baterias, né? Tá evoluindo, são os chamados on-grid híbridos, tá? Mas na sua grande maioria o sistema on-grid ele trabalha sem baterias, tá? Injetando energia elétrica que você produz na concessionária, e você trabalha em paralelo, tá? Um dos principais pontos negativos do sistema on-grid, tá, que não utiliza a bateria, é o fato de, se de repente a energia acabar na sua região, você vai ficar sem energia elétrica. É isso mesmo. Você infelizmente vai ficar sem energia elétrica. Você não tem uma independência total do seu sistema, você depende da companhia. Já no sistema que eu vou montar, o sistema off-grid, a gente tem sim um funcionamento em conjunto com a concessionária, porém o meu sistema ele tem bateria e ele é de uma forma montado independente. Então ou eu utilizo a concessionária ou eu posso estar utilizando só o meu sistema off-grid, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então o primeiro componente aí que eu queria estar falando com vocês aí são os painéis fotovoltaicos, tá? Então o que acontece, pessoal? É um dos principais componentes aí se a gente quiser extrair energia solar. Não tem como a gente extrair energia solar sem os painéis fotovoltaicos. Beleza? Então no meu caso aqui, pessoal, eu vou usar dois painéis, tá? Dois deles são da marca OSDA, tá? Policristalino, de 280 watts de potência. Beleza? Já que eu vou detalhar sobre isso. Eu também vou utilizar mais um painel, só que da marca Resum, também policristalino, com 280 watts, beleza? Uma coisa que eu queria salientar com vocês é o seguinte: se você está utilizando aí painéis, ou vai estar pensando em colocar painéis de 280, você tem que saber que quando você começa a montar o seu sistema, você tem que definir bem quais desses painéis que você vai colocar, porque até o final do seu projeto, quando você instalar todos os seus painéis fotovoltaicos, ou de repente você quiser fazer uma substituição, você vai ter que colocar os mesmos painéis com a mesma capacidade de potência, tá? Você não consegue colocar um painel, vamos supor, de 150 watts junto com um painel de 280. Isso não é possível, pode danificar células, tá? Então, você vai ter que colocar da mesma potência. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar três, né, na verdade, de 280 watts, beleza? Vamos lá. Então, no meu caso, estou utilizando 3 painéis de 280, tá? Embora sejam de marcas diferentes, né? Mas vocês vão ver aqui que todos eles têm praticamente a mesma tensão, tá certo? 2 deles vão ter 31,94
volts de tensão e um deles vai ter 31,70 volts de tensão. Isso depende muito da construção, tá, do painel, e varia pouca coisa. Mas tem algum problema em fazer essa associação? Não tem, pessoal. Porque é o seguinte, a gente está dentro de uma variação de 5%. Então, se você tiver um painel fotovoltaico que tem uma divergência de valores, você tem que se atentar ao fato de que você precisa ter um limite de tolerância, e esse limite é 5%, tá? Para mais ou para menos, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a associação em série desses painéis, tá? Onde eu vou obter, pessoal, no final dessa montagem, eu vou obter um valor de 840 watts de potência, tá certo? E 95,58 volts, associando esses painéis em série. Em série, pessoal, a gente soma a tensão e permanece a mesma corrente. Então, eu coloquei aqui um valor aqui de referência de 8,77 amperes, que é o valor menor, a corrente menor, tá? Então, a gente vai ter isso aqui na saída dos meus painéis fotovoltaicos. Eu tenho um sistema de 95 volts, 840 de potência e 8,77 amperes, tá certo? Então, é o seguinte, pessoal, esses valores aqui são bastante importantes no dimensionamento do meu sistema. Vocês vão ver mais à frente por quê, beleza? Vamos para o próximo slide? Vamos lá. Outro componente bem importante é o controlador de carga, tá? O que esse controlador de carga ele vai fazer? Ele vai pegar a energia dos meus painéis fotovoltaicos, vindo lá dos painéis, ele vai converter essa tensão e ele vai fazer com que essa tensão passe para o meu sistema, para o meu outro lado do sistema, tanto para as minhas baterias, como para os meus inversores, como a gente vai ver mais logo à frente, beleza? Então, o que eu vou utilizar aqui? Aqui eu vou estar utilizando um controlador de carga da PowerMR, tá? A gente costuma chamar aqui esse controlador, que é o novo PowerMR. A gente costuma chamar ele de novo PowerMR. Mas, na verdade, ele tem um nome aqui, que é o modelo dele, é o PowerM60 Pro. Tá? Então, é o seguinte, esse é um controlador de carga aí, que ele tem 60 amperes na saída, tá certo? Então, ele vai conseguir gerar uma tensão, uma corrente de carga aí para o meu banco de baterias aí de até 60 amperes, vindo dos meus painéis, tá? Existem outros modelos com amperagem um pouco mais baixa, mas aí depende muito do dimensionamento do seu sistema, beleza? No meu caso aqui, eu vou utilizar um de 60 amperes de carga, beleza? Então, ele é um controlador, pessoal, do tipo MPPT. Tá? Hoje existe no mercado dois tipos de controladores que a gente vê aí comumente, que é o MPPT e o PWM. O PWM, pessoal, é um controlador que ele está caindo bastante em desuso, porque ele não é tão eficiente como o MPPT, tá? Então, para a maioria dos sistemas fotovoltaicos, hoje o pessoal está utilizando já o MPPT porque ele tem uma eficiência muito grande, tá certo? Então, esse atende isso, tá? Ele é um controlador do tipo MPPT, beleza? Tem um reconhecimento automático de tensão, ou seja, quando você colocar o cabo da bateria aqui, que isso é muito importante, ele já vai definir automaticamente qual é a tensão do teu banco de bateria, certo? Então ele vai definir se ele é 12, 24, 36 ou 48 volts, de acordo com a associação de baterias que você estiver fazendo aí no seu sistema, beleza? Ele também tem 3 estágios de carga. O que é isso, pessoal? As baterias elas precisam de estágios de carga quando você está trabalhando com ela. Então ele tem 3 estágios de carga. O que é isso? Ele tem uma corrente constante em primeiro momento, tá? Aliás, ele tem uma tensão constante em primeiro momento. No segundo momento ele vai ter a corrente constante e no terceiro momento ele vai ter o ponto de flutuação, onde a bateria está carregada, tá indicando que está carregada, beleza? É um controlador que trabalha com 12, 24, 36 ou 48 volts, ou seja, eu posso utilizar ele para projetos futuros, tá? Se de repente eu quiser expandir o meu sistema, eu posso utilizar ele em outro cenário, né? Porque ele vai me dar essa possibilidade. Ele tem uma eficiência, pessoal, de 99% na sua conversão de energia elétrica,
Então, o que você estiver recebendo dos seus painéis fotovoltaicos, ele vai transformar essa tensão, tá, em carga para a bateria, né? E os amperes também, ele vai fazer de uma forma que seja mais eficiente a combinar esses dois itens, né, a tensão e a corrente, para que você tenha um melhor aproveitamento da potência das suas placas, né? Quanto que você está colocando lá em placas, que no meu caso aqui vai ser 840 watts, certo? Então aqui eu vou utilizar um banco de baterias de 24 volts, tá? Então para isso, pessoal, eu tenho que ter tensões aqui entre mínimo e máximo que o meu controlador permite. Então, em 24 volts, eu tenho que ter tensões entre 37 volts e 105 volts. Lembra que a gente viu a associação em série lá, quanto que estava dando? Então, no meu caso, eu tinha 95,58 volts, tá certo? E ela está dentro desse range aqui de tensão. Então, eu vou estar utilizando dentro do range de tensão adequado. Então, ele vai funcionar bacana para mim, beleza? Dentro desses 24 volts aqui de potência, de tensão, perdão, ele tem um total de placas que ele consegue captar, tá? Então, eu tenho que me atentar a esse fato aqui quando eu for olhar as especificações do controlador de carga. Então, é bem importante você ficar sempre atento a isso. A tensão que você vai fazer, que você vai colocar no seu banco de baterias, que você vai associar suas baterias, se você quer um sistema de 12, de 24, de 36 ou 48, e a tensão que você vai precisar para recarregar as baterias, a tensão que está vindo lá dos seus painéis fotovoltaicos, e também a potência, tá certo? As minhas placas, elas estão dando 840 watts, então está dentro da potência aqui que o meu controlador de carga consegue captar, beleza? Então, dito isso, é este o controlador que a gente vai utilizar aí nesse projeto, beleza? Vamos lá. Outro item aí que vai precisar nesse projeto é o inversor de tensão, tá? Pessoal, inversor de tensão é esse aparelho aqui, tá? Ele parece muito com o módulo de potência de veículos aí, o sistema de som, né? Então ele é basicamente um módulo aí de potência, tá certo? E ele tem algumas informações aqui. Esse meu aqui, é dessa marca Elevie One, que eu vou utilizar, ele tem uma nomenclatura aqui em cima aqui, que consiste em uma potência de pico, tá? E uma potência nominal, beleza? Então o que acontece? Dentre essas informações, uma que a gente tem que sempre se atentar é se ele é onda senoidal pura ou se ele é onda modificada. Hoje em dia, a maioria dos inversores que estão no mercado aí, eles são de onda senoidal pura. Porque se observou que o onda senoidal modificada, ou onda modificada, o que acontece? Ele é uma onda quadrada. Então ele danifica alguns equipamentos. Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Então isso gera um conflito aí. Mas no geral é bom a gente estar sempre utilizando onda senoidal pura. Beleza? No meu caso aqui ele vai ter uma tensão AC, que é a tensão de saída em 110 volts, 60 Hz. Beleza? Vai ter uma tensão de entrada aí de 24 volts, vinda do meu banco de baterias. Vai ter uma potência aí de pico de 4.000 watts e uma potência nominal aí de 2.000 watts. Pessoal, isso aqui são valores de referência. Na verdade, é bom que você não entre totalmente nessa potência máxima aqui, nominal dele de 2.000 watts, tá? Então a gente considera aí mais ou menos uns 1.500 watts aí para esse inversor estar trabalhando legal. Se ele for um inversor de boa qualidade, ele vai estar trabalhando legal aí nessa potência de 1.500 watts, beleza? Ele tem um cooler inteligente também que ajuda ele a ficar mais silencioso. Então quando a temperatura está mais baixa, ele não liga o cooler ou liga em velocidade mais baixa. Quando está mais alta, ele liga todo o vapor aí, o cooler de dissipação de calor dele. Tá? Ele tem um display de monitoramento, pessoal, isso é importante para você ver quanto de saída aqui está, quanto de tensão está saindo aqui do inversor, tá? E quanto a tensão do banco de baterias, beleza? Ele também
dar esse monitoramento aí para vocês. Tem fusível interno de proteção, caso aconteça alguma coisa, ele vai cortar o fornecimento aí de energia 24 volts aí de tensão que vai estar chegando nele. Aí você abre o aparelho, troca esse fusível e tá tudo certo, beleza? Vamos lá. Outro sistema que a gente vai precisar são as baterias, tá? Baterias, pessoal, é um item aí que é bem particular de cada sistema. Alguns preferem utilizar as baterias de caminhão, que são as chumbo ácidas, né? Outros preferem utilizar baterias aí estacionárias, que são as mais difundidas aí, bem conhecidas, né? As estacionárias e a de chumbo ácido, que é aquela famosa bateria de caminhão. E outras pessoas já estão partindo para outros sistemas aí de baterias, no caso a de lítio, né? E as LiFePO4 também, beleza? No meu caso aqui, pessoal, eu vou estar utilizando as baterias LiFePO4, tá? São baterias aí que tem uma autonomia legal, uma longa vida útil, né? E que vão atender bem aqui meu sistema pelo tamanho, né? E a complexidade do sistema. Eu quero um sistema pequeno, né? Em tamanho, né? Porque a grande dificuldade de você utilizar a bateria de caminhão é porque elas são grandes e pesadas, né? Então, no caso, eu vou optar pelas baterias LiFePO4 pelo tamanho ser reduzido, beleza? Então, como é que vai ficar? Eu vou montar um banco aí de 8S. Por quê, pessoal? O que é esse 8S? 8S, pessoal, são os número de células. Cada célula LiFePO4, ela tem 3.2 volts. Então, você precisa de 8 células dessa daqui para você formar um banco de 24 volts, beleza? Então, eu vou ter 8 células de 3.2, vou formar 24 volts e meu pack vai ter 30 amperes de início, beleza? Então, como mostrado aqui, vai ter 24 volts e 30 amperes com essas 8 baterias aí. No caso aqui da foto aqui, vocês estão vendo, se for uma bateria de 100 amperes, que normalmente é o caso dessas baterias aqui um pouco maiores, né? Então aqui eu teria um sistema de 12 volts 100 amperes, tá? Ligando em série essas baterias, onde se soma a tensão e permanece a mesma corrente, beleza? Então vamos lá. Eu vou utilizar esse banco de baterias, mas a princípio eu vou utilizar ele 24, 30 amperes e eu vou fazer uma expansão futura. E esse banco ele vai me proporcionar isso, tá? Porque é um banco pequeno, né? Então, relativamente fácil de você fazer mais associações e aumentar a capacidade do seu banco. Então, futuramente eu pretendo deixar esse banco com 24 volts, uma tensão de 24 volts, só que 90 amperes. Beleza, pessoal? Vamos lá. Para você utilizar as baterias LiFePO4, você tem que utilizar a BMS, pessoal. A BMS é o que? É um controlador de carga dessas baterias, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar uma BMS Smart. O que é isso, pessoal? A BMS ela tem dois modelos. Uma BMS que ela é Smart, que ela é a convencional. BMS Smart é uma BMS um pouco mais inteligente. Então, você tem aí alguns componentes aí que vão fazer com que ela se transforme uma BMS aí mais versátil para você utilizar no seu sistema, beleza? Então, eu vou utilizar aqui no meu caso uma BMS para LiFePO4, que a gente tem para dois modelos, a gente tem tanto para lítio quanto para LiFePO4, e ela vai ser uma BMS de 8S e 24 volts e 100 amperes, pessoal. Por que 100 amperes? Lá no último slide a gente viu que futuramente eu vou fazer uma expansão para 90 amperes. Mas Edson, não tem problema você utilizar a princípio nas suas baterias de 30 amperes uma BMS de 100 amperes? Não, pessoal, sabe por quê? Porque ela é uma BMS Smart. E a gente vai ver que ela tem uma conectividade por aplicativo que a gente consegue monitorar em tempo real todos os parâmetros, tá, que está acontecendo na bateria e também fazer uma proteção ativa de carga e descarga e os ajustes de configuração e proteção. Então, o que acontece, pessoal? Nessa BMS eu vou conseguir fazer um ajuste de carga e descarga de acordo com a bateria que eu estou utilizando no sistema, que no meu caso vai ser uma bateria
de 24 volts, 8S, porém 30 amperes de início e futuramente 90 amperes, beleza? Mas, pessoal, a gente tem que utilizar sempre uma BMS com uma capacidade um pouco maior, tá, do que o banco de baterias, no caso da Smart, para a gente ter esse controle aí bem ativo aí para a proteção das nossas baterias, beleza? Ela tem um balanceador integrado também, pessoal, que quando você faz a associação das baterias em série ou em paralelo, é bom você ter um balanceamento ativo das células, né, para que elas fiquem com a mesma tensão, tá, para preservar a bateria, né, e para ela não sofrer nenhum desgaste prematuro, beleza? Outro item aí bem legal aí que a gente vai começar a ver é a automação, tá? E a automação do meu sistema aí vai ser por uma chave ATS. O que é uma chave ATS, pessoal? É uma chave de transferência automática, né? Um sistema de transferência automática aí do meu banco de baterias ou do meu sistema solar para o meu sistema da concessionária. Então é essa chave aqui que vocês estão vendo na imagem, certo? Essa chave ela faz essa comutação, essa transferência entre o sistema da concessionária e o sistema solar, beleza? Por que eu escolhi essa chave ATS? Muita gente aí na internet usa o sistema de contatura, tá? Também funciona legal. Só que eu escolhi esse sistema de chave ATS pela facilidade de instalação e configuração do sistema, tá certo? Tem uma rapidez na transferência entre os sistemas também, tá? Porque se você for utilizar, dependendo do sistema que você for utilizar, através de contatora ou através de outras chaves aí de transferência, vocês vão ver que ele é um pouco mais lento e às vezes até você tem uma queda na tensão, pode danificar os aparelhos e tal. Então é mais fácil você estar utilizando, mais seguro, né, uma chave ATS, tá? Só para vocês terem uma ideia, ó, a rapidez de transferência dela. Quando a energia está no inversor e vai para a concessionária, você tem uma velocidade aí de 10 milissegundos aí de transferência. É muito rápido. E ao contrário, que seria da concessionária para o inversor, você tem 16 milissegundos aí de transferência. É muito rápido, muito bacana isso aí. Nem chega a piscar a energia. Ele faz um monitoramento constante também da tensão da bateria, né, e você consegue configurar tensão máxima do banco de bateria e tensão mínima, ou seja, quando ele chegou na tensão máxima, ele vai fazer a transferência da concessionária para o inversor, tá? E quando ele chegar na tensão mínima, ele vai fazer a transferência do inversor para a concessionária. Isso é totalmente configurável aí na tela de LCD aqui através dos menus, beleza? Ele tem uma faixa de operação aí, pessoal, de 12, 24 e 48 volts. E é importante salientar que ele não opera em 36 volts. Por quê, pessoal? Se vocês forem ver aí comercialmente falando, é difícil você encontrar sistemas de 36 volts, inversor de 36 volts, né, principalmente. Então ele é um sistema que ele está caindo em desuso. A pessoa normalmente, ou ela vai do 24, dobra o sistema e já passa para 48, que é muito mais fácil, ou ela permanece no 24, entendeu? Ela não vai normalmente trocar só para 36 volts. Né? Então, nesse caso aqui, ela não opera, tá? Então, se você tem a pretensão de transformar, de repente, seu banco de baterias de 24 para 36, você vai ter que fazer um projeto de um outro sistema de transferência de tensão aí, beleza? Mas no caso, a chave ATS não funciona em 36 volts. Ele tem uma alta potência de carga também, tá, pessoal? É importante falar isso aqui, que em tensões aí de 220 volts, você consegue ter uma carga aí de até 11 kW, tá? Isso é 11 mil watts, pessoal, é muita potência no sistema 220, tá? E em 110, você tem aí 5.5 kW ou 5.500 watts, tá? É bastante coisa, pessoal, é bastante coisa. Se você for passar disso aqui, dá para você fazer uma associação dessas chaves aqui para dividir o sistema, beleza?
Vamos lá, a ligação, pessoal. A ligação dessa chave ATS, ela é muito simples, tá? Então aqui de um lado, pessoal, você vai ligar a energia que vem da concessionária, beleza? Aqui na parte central você vai ligar todas as suas cargas e do lado direito aqui você vai ligar o seu sistema de energia solar ou eólica, o que você tiver aí, tá? O seu sistema de geração de energia secundário, beleza? E também você tem uma entrada aqui que vai ficar sempre monitorando a tensão da bateria para fazer a comutação aí quando você tiver com os valores aí em máximo ou em mínimo, beleza? Então é bem fácil aí a operação dela e por isso que eu vou estar utilizando ela. Sistema de proteção, pessoal. Todo o sistema fotovoltaico e o sistema de elétrico em si tem que ter o sistema de proteção. Tá? Então a gente vai ser aqui, não vai ser diferente, tá? Nesse sistema aqui a gente vai ter disjuntores, a gente vai ter chave seccionadora. Quando a gente não tiver a chave seccionadora, a gente vai poder estar utilizando os disjuntores no lugar. Tá? A gente vai ter contatores aqui para fazer algumas proteções aí, adicionais, tá? Que eu vou colocar no meu sistema. A gente vai ter fusível rápido aí e uma outra série de itens, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, nesse primeiro vídeo eu queria mostrar aí um panorama geral desse meu sistema solar, tá? Para que vocês possam ter uma base aí do que a gente vai fazer e do que a gente vai passar nos próximos slides aí, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, dê um like, dê um joinha, tá? Considere se inscrever no meu canal, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais e ative o sininho aí para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? No mais é isso, muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.